né, pra gente ver como que vai ser essa reação. Vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente receber o nosso próximo convidado, Rafael Favetti, advogado e cientista político da Favetti, Sociedade de Advogados. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado a vocês, é sempre uma honra estar com vocês aqui da BMC News. Obrigada. Bom, a gente estava falando aí, até agora há pouco trouxemos a nossa repórter diretamente lá de Brasília, né, falando especificamente aí que logo após a análise do Senado, o plenário da Câmara aprovou, né, o texto base do projeto de lei. Ontem já havia aprovado, aí hoje foi cancelado por conta do sistema ontem ter apresentado falhas, foi votado novamente, mas o texto base sim do projeto de lei que estabelece o teto do ICMS aí, sobre os combustíveis e circulação de mercadoria, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis, foi novamente aprovado na sessão, então, novamente de hoje. Eu queria entender, né, um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque os deputados federais, eles ainda vão analisar algumas sugestões de mudanças ao texto, né, o texto inicial aprovado por 348 votos, né, segundo o próprio Lira, tem aí algumas possíveis mudanças, né, em relação ao texto que foi aprovado pelo Senado. Na sua opinião, quais seriam essas mudanças, né? O que a gente pode, talvez, de repente, será que alguma surpresa pode vir aí? Quais seriam os próximos passos, né, na verdade, para a aprovação definitiva do projeto? Ele precisa, se tiver mudança, ser votado novamente? Veja, o que é importante é nós percebermos que no jogo de empurra sobre a alta de preço dos combustíveis, o governo federal propõe esse PLP, é o PLP 18, e diz assim, olha, a culpa é dos governadores. O Congresso aceita imediatamente essa visão. E quando o Congresso aceita essa visão, o Congresso fala assim, vou passar com uma margem de votos gigantesca, que foi o que aconteceu quando o PLP foi votado pela primeira vez na Câmara dos Deputados, há 2 semanas atrás. Mais de 400 votos. Olha, é quórum de PEC o que passou esse PLP. Quando chegou no Senado, o Senado vinha adotando para projetos dessa natureza a seguinte questão. Primeiro, passa pelas comissões. Depois vai para o plenário. Porém, quanto a este projeto em específico, o presidente Rodrigo Pacheco acelerou e o Senado votou em tempo recorde. É o projeto de lei complementar recordista na presidência de Rodrigo Pacheco, este projeto. O que isso significa? Significa que os parlamentares, 100% da Câmara dos Deputados está sob o jugo das eleições esse ano. 1/3 do Senado está sob o jugo das eleições esse ano. Significa, portanto, que os parlamentares estão dizendo assim, o Executivo, esse abacaxi não vai ficar na minha mão, não. Eu vou votar logo. Por isso que o nosso cenário base é da aprovação rápida, imediata, do core desta lei, do centro nodal dela, que é o seguinte, governo, agora é de vocês. Vocês têm um limite para, isso é, para energia elétrica, gás, combustíveis. Esse limite é dado pela essencialidade desses produtos. Isso é importante para o nosso ouvinte entender. O projeto é relativamente inteligente. Ele não limita o gás, o combustível, a energia a um percentual X, que seria 17%. Não. Ele que gás, energia elétrica, combustíveis são essenciais. E sendo essenciais, ao limite da essencialidade do ICMS. É um nos governadores, e esse bypass já prevê a judicialização, porque da maneira que foi feito, dificilmente o judiciário vai dizer que fere o pacto federativo, e, portanto, o meu call é que o judiciário vai dizer da maneira que foi feito está ok, e o que ficou agora para resolvido são pontos absolutamente, vamos dizer assim,
menores dentro desse grande contexto político que a gente colocou. Menores no sentido político, porque no sentido orçamentário é o controle de danos dos governadores. Os governadores estão correndo agora atrás das migalhas que sobraram. Isso é, a grande pergunta, como a União Federal vai compensar a arrecadação dos estados? Essa é a grande questão hoje. E lembrando a todos, e a Salete vai lembrar bem disso, que na época da Lei Candir, a União prometeu que iria ressarcir os estados. Até hoje os estados não viram um centavo dessa brincadeira toda. E, portanto, eu acho que os secretários de Fazenda hoje estão reunidos, secretários de Economia, desculpem eu revelar minha idade, eu ainda chamo de secretários de Fazenda, mas os secretários de Economia estão reunidos hoje dizendo assim, que a gente vai ficar com esse pincel na mão, porque o background histórico da relação Secretaria de Tesouro Nacional e secretarias de fazendas estaduais, em relação à Lei Candir, pelo menos, o background histórico é muito ruim para os estados membros. E, portanto, é exatamente isso que está em discussão agora. Como os estados irão conter os danos. Mas tenhamos aqui todos a clareza de que o projeto passou, viu? Nós vamos ter um limite de cobrança de ICMS, que é o principal imposto arrecadatório do país, é aquele imposto que a gente, entre aspas, não sente, porque ele é indireto, é diferente do imposto de renda, né, que ele é direto. O ICMS, entre aspas, o consumidor não sente, mas é o principal tributo do país e que agora os estados terão um corte significativo. Tem estados que cobram acima de 30%, tem estados que cobram mais próximo de 17%, cada estado vai sentir diferente, um estado cobra 17%. Logo, todos os estados sentirão um pouco, pelo menos, um mais, outros menos, esse limite de cobrança de ICMS sobre o que hoje é essencial, que é a gasolina, o diesel, o álcool, o etanol, o gás e a energia elétrica. Rafael, aproveitando aí que você denunciou a minha idade e voltou lá para o Candir, entendeu? Nós tivemos aí, são duas questões interessantes, que nós estamos aqui discutindo redução de carga tributária, estamos aí discutindo a questão do ICMS num momento totalmente atípico, né? Onde os cofres estão realmente muito bem abastecidos por conta desse crescimento nominal das receitas. Esse é o primeiro ponto, né? Aí fica fácil discutir redução de imposto, né, Rafael? E outra questão, você começou, abriu a tua explanação falando da questão do Executivo, Judiciário e Legislativo, e aí nós somos surpreendidos com essa PEC, onde o Congresso desautoriza uma decisão do Supremo que não tenha unanimidade. Nós estamos voltando para Getúlio Vargas, já não é nem para Candir, né? É uma questão, é um recuo muito grave, não é não? Eu vou começar. Essa segunda é muito grave e precisa ser comentado porque ela está além da conjuntura atual política. Eu vou deixar para daqui a pouco, mas vou comentar a primeira situação que você trouxe, Salete, que é o seguinte: o PLP 18, quando passado, e vai ser rápido, será a única e grande reforma fiscal do governo Bolsonaro. Essa é a verdade. Isso é, por uma questão relativamente eleitoral, enfim, isso ninguém esconde, nem os parlamentares escondem, nem o governo esconde, ativa de arrefecer a pressão inflacionária via combustíveis, o PLP 18 será a grande reforma fiscal apresentada, enfim, nos últimos 4 anos. É isso. E vai ser só isso. Não haverá mais não há mais espaço para discutir, por exemplo, imposto de renda, a intenção do governo, o CBS, que era a intenção do governo, ou a PEC 45, que está na Câmara, ou a PEC 110, que está no Senado. Isso vai ser isso e paramos aqui. Número 2, essa proposta, essa PEC que está sendo trazida agora sobre a revisão de aspectos do judiciário, ela é, número 1, inovadora na história das repúblicas, né? Eu acho que nunca na história das repúblicas teve
esquecido disso. O que nós temos relativamente parecido com isso, mas muito pouco parecido, são nas monarquias, quais, por exemplo, na Inglaterra, é possível, por questões constitucionais, você recorrer da Suprema Corte para o Senado, para questões muito específicas. Isso aconteceu nem 10 vezes na história da monarquia inglesa, mas é uma questão de monarquia. Número 2, é meio, vamos dizer assim, populesco, e populesco no sentido latino-americano, isso é, de nós não aceitarmos poderes independentes. Os poderes têm que estar, além de serem, eles não podem ser harmônicos e independentes, eles têm que ser harmônicos, mas dependentes do outro. E a terceira e grande situação em relação a isso. Imagine os casos penais que não são julgados à unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Não quero nem falar do Petrolão último, mas vamos supor o Mensalão, etc. Eles poderão ser revistos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado? É isso que se trata? Uhum. Se toda decisão não unânime poderá ser revista, todas as decisões penais poderão ser revistas, especialmente aquelas que condenaram parlamentares. Né? Uhum. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele entrou para a história das Supremas Cortes do mundo inteiro, quando no Mensalão, por exemplo, condenou o homem mais forte do governo de então. Né? Uhum. E isso aconteceu. E com uma pena relativamente alta, viu? Se a gente comparar, a pena era relativamente alta. Então isso vai poder ser revisto. E a outra situação, que eu acho que é especialmente importante, fora do contexto atual, eu sei que muitos que estão nos ouvindo ficam olhando assim, esse Favete, será que é Bolsonaro ou é do PT? Deixa eu te dizer, não é nem do Bolsonaro e nem do PT. E fora desse contexto das eleições agora, o que é importante para nós percebermos é que para você, investidor, especialmente por investidor estrangeiro, é importante a noção de que o judiciário é independente. Por quê? Claro. Porque se você entra num confronto com um governo, ou com a CVM, ou com quem quer que seja, ou com uma agência reguladora, você tem que ter a tranquilidade de que você pode procurar o judiciário e ele vai, se preciso, condenar o governo, condenar a agência reguladora, condenar. Isso é importante para o investimento, isso é importante para o investidor. Essa PEC dá uma mensagem muito ruim para os investimentos, muito ruim, no sentido de que se subjuga o poder judiciário. Vejam o que está acontecendo na Bolívia. A ONU declarou no dia 22 de fevereiro passado que o judiciário boliviano é subjugado pelo MAS, que é aquele movimento ao socialismo que comanda a Bolívia. Verdade. Por quê? Porque a presidente que assumiu, a Áñez, que assumiu, está presa até hoje porque era contrário ao governo, alguma coisa assim. Quer dizer, a gente não entende isso. Isso afasta. Quero saber que investidor hoje investe na Bolívia. Por quê? Porque se você, investidor, investir na Bolívia e entrar em confronto com o governo, o seu pressuposto é que o governo subjuga o judiciário. Isso é ruim para os investimentos. Portanto, é péssimo o simbolismo desta PEC. Se eu fosse Paulo Guedes, eu imediatamente diria, eu sou contra essa PEC. Investidores, eu sou contra essa PEC. O judiciário aqui é independente. Vocês podem vir investir, que se der problema, vocês podem procurar o judiciário. Portanto, além do contexto atual das eleições, a PEC ela mexe numa questão muito estrutural e é cara para os investimentos do mundo inteiro, que é aquele que investe, se tiver problema com o governo de então, pode ou não pode procurar o judiciário? Acho que essa é a grande mensagem que fica e por isso nós temos como, enfim, analistas de investimentos, no sentido de analistas que queremos investimentos para o Brasil, não a lista de investimentos, mas analistas que querem investimentos para o Brasil, acho que é forçoso criticarmos esse tipo de atitude que dificilmente passará, mas o recado é muito ruim. Favete, você tocou em duas questões aí muito importantes, né? A primeira que foi engraçado até, você aproximou da câmera e ficou bem engraçado. Será que esse cara é Bolsonaro ou Lula? A gente tem vivido hoje, né, exatamente essa grande polaridade em vários assuntos. Então, assim, só fazer minha linha do raciocínio. Se eu sou a favor de tomar, sei lá, um tratamento preventivo, eles associam com um político ou não? Se eu sou contra, também associa com um político. Se eu sou a favor
a uma PEC, tenho críticas ao STF, eu sou associada a um lado, se eu não tenho críticas, eu sou associada ao outro. Tá tudo muito associado à opinião dos, né, maiores daí, candidatos que disputam, né, que vão disputar as eleições. Mas a questão, né, é muito mais do que exatamente ir como um gado que segue somente o teu líder lá que você vai escolher nas suas eleições, é ter entendimento das questões e de reflexos que isso podem acontecer. Porém, eu acredito que essa é uma PEC muito delicada, porque realmente não faz sentido uma decisão do STF voltar para o Congresso, que são políticos, que também têm interesses ali, exatamente, são parciais. A gente tem que entender exatamente que se de repente algo volta para lá, vai ter uma parcialidade, dependendo da base que tem ali, né? Se o próximo que for eleito tiver uma base ali, ele pode, na verdade, acabar tendo benefícios com isso ou também não. Mas essa PEC, você não acredita que ela também possa estar sendo feita, vindo, por conta de várias questões do próprio STF, que acabou sobrepondo em algumas situações o próprio legislativo de uma inconstitucionalidade? Porque assim, eu já entrevistei vários juristas aqui, inclusive, recentemente a gente falou sobre vários assuntos, não tem um só, né? Temos, assim, vários assuntos do STF, que muitos juristas criticaram a questão, né, da situação do STF se sobrepondo em relação à própria Constituição, baseado na lei. Você acredita, na sua opinião, que a gente precisaria de uma reforma, de repente, política, uma decisão, por exemplo, do STF? Você acredita que, hoje a gente até falou isso sobre esses dias, eu e Salete, as pessoas sabem o nome de todos os ministros, mas não sabem o nome dos jogadores, né? Muitas vezes da nossa seleção. Será que realmente está faltando um pouco mais, talvez, de clareza, especificamente nas caixinhas ali, para as pessoas terem a sua decisão, independente do partido político em quem ela vai votar nas eleições de outubro? Você tocou num ponto que, tecnicamente, a gente chama de judicial review. O modelo brasileiro, ele adota dois tipos de judicial review. Ele é misto. Ele adota um modelo austríaco, que é o chamado controle concentrado. Olha o nome, controle concentrado. Por que concentrado? Porque ele se concentra em um órgão que define o que é e o que não é constitucional, que seria a Corte Constitucional. Não Corte Suprema, mas Corte Constitucional, que é um modelo adotado na Alemanha, na Áustria, portanto o nome chama-se modelo austríaco, né? Na Áustria, foi pensado por um grande cara do direito que ele era austríaco, mas fez fama nos Estados Unidos, olha só, chama-se Hans Kelsen. Ele é relativamente conhecido aí nas introduções ao direito, ele que pensou esse modelo. Bom, a outra mistura do nosso modelo é o modelo justamente da República Americana, criado por uma decisão judicial lá, chamado Marbury versus Madison, que criou a ideia desse judicial review, que qualquer juiz, isso também é adotado no Brasil, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei passada pelo Congresso, votada 2 vezes, etc., perante a Constituição. Bom, o nosso modelo ele é misto. Ele é tanto qualquer juiz pode, quanto o Supremo também pode. Só que quando qualquer juiz pode, o Supremo fala por último. A inteligência do sistema é essa. Um rapaz chamado Alexis de Tocqueville, que era um francês, que foi aos Estados Unidos estudar o sistema carcerário americano, e na verdade ele estava fugindo da Revolução Francesa, ele escreve o principal livro das ciências sociais dos Estados Unidos, chamado A Democracia na América. São 2 catatais desse tamanho aqui, ó. Quem fez economia conhece, quem fez direito conhece, quem fez sociais conhece, e nos Estados Unidos é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Nesse livro, no capítulo, se eu não me engano, 4 ou 14, agora não vou lembrar, nesse livro, o Tocqueville fala que o juiz americano, porque tem esse poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei vinda do parlamento, o parlamento foi votado, o parlamento teve partidos, o parlamento teve discussão, o parlamento teve votações, maioria e etc. Como que um juiz sozinho declara a inconstitucionalidade de algo tão trabalhoso para a democracia? E aí o Tocqueville fala, esse juiz dos Estados Unidos seria a principal força política da América. Ele coloca, portanto, o judiciário num patamar muito forte. E aí ele fala o seguinte, a beleza do sistema é que o judiciário não tem poder de iniciativa, número 1, e número 2,
O judiciário só pode falar por meios judiciais. E isso tira a força política do judiciário, que seria a principal força política da República, contrariando as ideias da Revolução Francesa, que seria o parlamento, e contrariando a ideia do modelo inglês, que seria o executivo. Bom, voltando, o monarca, né? Voltando, o modelo inglês antigo. Voltando ao nosso modelo hoje. O nosso modelo hoje é tocquevilleano, isso é, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de lei, o Supremo também fala por último. Eu tenho um ex-chefe que eu adoro ele de paixão, chama-se Sepúlveda Pertence, eu tive a honra de trabalhar com ele 12 anos no Supremo Tribunal Federal, e ele dizia assim para mim: Favete, o Supremo tem a facilidade da vida de poder errar por último. O Supremo é quem pode errar por último, né? Então, todas essas críticas de juristas, etc., elas evidentemente são válidas, só que o modelo de decisão, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, ele tem que ter um ponto final. A gente não pode ficar discutindo as coisas indefinidamente. Isso é ruim para o investimento, isso é ruim para a nossa vida cotidiana, e etc., né? Há um ponto que o modelo tem que esgotar, sendo acertada ou não a decisão. E o nosso Supremo Tribunal Federal, ele julga as coisas que chegam a ele, primeiro ponto, chegam a ele. O Supremo não tem o condão de iniciativa, diferentemente do Congresso, diferentemente do Executivo, né? As coisas chegam a ele. E chegam a ele, julga perante a chamada Constituição, que no Brasil é longuíssima, é gigantesca. Por isso que dá-se muito poder para o Supremo de falar sobre tudo. Daí, por exemplo, a ideia de Paulo Guedes, em 2019, de diminuir a Constituição. Porque se tudo é constitucional, tudo acaba no Supremo. Então, antes de se pensar numa reforma do judiciário, enfim, numa PEC como essa que nós estamos conversando, seria muito mais racional do legislador diminuir o tamanho da Constituição, deixar na Constituição aquilo que é realmente de cunho constitucional. Exemplo, a nossa Constituição tem nela que o Colégio Dom Pedro II dos Estados Unidos é mantido pela União. Vem cá, por que isso está na Constituição? Isso não tem nada que está na Constituição. A Constituição é aquele documento legal e político que traça as estruturas da nação. O que tem que estar na Constituição? Que a propriedade é privada ou não, se for um país socialista, que o dinheiro é feito pela União ou é pelos estados, que os órgãos da administração são XYZ, as garantias do habeas corpus, por exemplo. É isso que tem que estar na Constituição. Mas a nossa Constituição ela é longuíssima, além de longa, com mais de 100 emendas. Então, ficou um modelo muito difícil, né, de você, enfim, tocar essa relação entre poderes. Mas, antes de se falar sobre mudança no Supremo, ou coisa que o valha, seria necessário nós falarmos do tamanho da Constituição, que é a estrutura pelo qual o Supremo e todo o Judiciário analisa as causas que chegam a ele. Mas se você me permite falar rapidamente também sobre essa questão do Supremo, vários governos brasileiros já tentaram ir contra o Supremo. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, da ditadura militar, que aposentou compulsoriamente 3 ministros: Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Nunes e Silva, porque eles davam muito habeas corpus das pessoas que estavam presas injustamente na ditadura. A ditadura achou que eles eram um fardo para o sistema e os aposentou compulsoriamente, num período muito triste da nossa democracia, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de onde veio e para onde a gente quer ir. Críticas ao judiciário não só são muito bem-vindas, mas tem que ser levada muito a sério para a gente sempre melhorar o sistema. Outra coisa é buscar adequar o judiciário aos prazeres e desejos dos governos de então, seja desse, seja dos passados ou seja do futuro. A aula, a sua memória é fantástica,
Muito obrigada. E eu lhe pergunto, eu compartilho com você a necessidade dessa revisão da nossa Constituição, desse ajuste da nossa Constituição, tendo em vista o momento e as circunstâncias em que nós tivemos a nossa Constituinte, não é? Agora, como é que nós poderíamos proceder nessa mexida da Constituição? Nós teríamos que chamar uma outra Constituinte? Como seria? Olha, esse seria um caminho até bastante, enfim, pontual e agressivo e radical, no sentido de fazer uma revisão total. Lembrando a todos que a própria Constituição de 88, essa que foi dita como um Frankenstein, né, porque ela teve que abarcar todo mundo, teve que abarcar os parlamentaristas que queriam botar na Constituição pegadinhas parlamentaristas, então virou uma Constituição presidencialista para um parlamentarismo que não veio, né? Essa mesma Constituição, ela foi obrigada, depois de 5 anos, a fazer um processo revisional. E naquele processo revisional, que foi feito 5 anos depois, foi muito pouco mexido. Em outras palavras, esse processo revisional ele era completo, ele era total. Nós já tivemos um novo poder constituinte, que foi 5 anos depois da Constituição de 88. Né? A gente não pode... A gente tem que lembrar dessas histórias, né, Salete? A gente tem que lembrar dessas histórias. E, Salete, você me lembrou uma coisa muito interessante. Na nossa Constituição de 88, tinha que os juros máximo eram 12%. Lembram disso? Lembra disso? A Constituição, ela fixava os juros. Olha que coisa, como é que uma Constituição fixa um troço desse? É óbvio. É isso aí, né? É óbvio que é uma Constituição feita para um momento muito específico. E hoje não condiz mais. Então eu creio que antes, talvez, de chamar um novo poder constituinte, que é um momento muito radical da história, porque ele pode rever absolutamente tudo, é fazer aquilo que alguns outros, eu vou citar um nome, Paulo Guedes já falou disso, é desindexar, é desconstitucionalizar, é começar cada vez mais tirar da Constituição. Joga para a lei, joga para o decreto, joga para as coisas mais rápidas da vida prática, de como se faz uma norma. Mas não deixa na Constituição, porque atingiram uma... Olha, veja só, hein? Você conquistar 2/3 do Senado e da Câmara 2 vezes, com mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional... Poxa, você traz a governabilidade para os frangalhos, e é isso que acontece em todos os governos. Então, às vezes eu vejo colegas dizendo assim, poxa, mas o governo o governo de coalizão é ruim. Não é que o governo de coalizão é ruim, é que é o único modelo possível dentro de uma Constituição longa, com mais de 20 partidos representados no Congresso, em que para mudar qualquer coisa eu preciso de 2/3. Senão acabou, senão a gente vira... O chamado a escravatura do passado, a gente vai ficar sempre lá em 88. Portanto, essa situação de fazer uma nova Constituição, ela é uma saída, claro, mas acho que antes a gente tinha que tentar outra, que é a desconstitucionalização do máximo possível, deixar tudo para uma Constituição. Exemplo, uma coisa que interessa os nossos investidores. Todo mundo sabe que está em curso um processo de privatização dos Correios, né? Tivemos a Eletrobras, agora todo mundo está de olho nos Correios, ok, tudo bem. Mas está na Constituição que a União é que vai manter o serviço postal, está na Constituição. É claro que isso vai dar problema, óbvio. Passar a lei da privatização do Correio, vai todo mundo judicializar, porque a rigor não pode, porque está na Constituição que não pode. Por que isso está na Constituição? Porque em 1988, aqueles que não eram nascidos em 1988, deixa eu te dizer que não existia Zoom, Instagram, e-mail, telefone celular não existia. Pasmem, não existia telefone celular em 88. Então, o serviço postal era uma questão de Estado. Era uma questão de Estado o serviço postal. Hoje não é mais. Eu acho que hoje a quantidade de mensagens que eu recebo no meu celular, ela é, sem brincadeira, infinitamente maior do que eu recebo de carta. Vou confessar, eu não recebo carta há muito tempo. Desde que eu casei, eu não recebo mais cartinha nem de amor mais. Mas e-mail eu recebo direto. Então, não tem sentido manter na Constituição que a União deve manter o serviço postal. Isso é uma coisa ainda de Guerra Fria, onde as cartas eram o essencial, eram questões de Estado. Isso está na Constituição. Isso vai atrapalhar um problema de racionalização do sistema postal do Brasil. Então, está vendo como a gente tem muita coisa para fazer ainda em relação à Constituição? E nada disso
e tudo, perdão, nada disso interfere nessas questões que estamos falando sobre mudar como o Supremo deve julgar ou rever o Supremo. Tem muito trabalho a ser feito antes disso, tem muito trabalho, é muita coisa a ser feita ainda, né? O projeto de país, ele tem que partir da estrutura que o país tem, né? De como a nação existe. Não dá para a gente pensar em projeto de país sem compreender como o Brasil ele é formado. Uma Constituição analítica, tecnicamente esse é o nome, ela é analítica, ela é programática, esse é outro conceito que se tem na Constituição, mas o que importa para nós? Ela é longa ao extremo, ela é pesada, ela exige muita coisa. Isso sem falar, né, Salete, do grande poder que nós damos para a União Federal. O artigo 22 da Constituição dá muito pouca coisa para os estados fazerem. A imensa maioria das coisas é para o governo central, né? E aí fica esse problema, você citou Getúlio Vargas antes, Getúlio Vargas fez uma CLT pensando no ABC paulista. E como é que eu aplico a CLT no interior do Piauí? Se eu estou pensando no ABC paulista. Quer dizer, as leis feitas nacionalmente dificilmente olham o tamanho do país, né? Então a gente dá muito pouco poder para os estados podem muito pouco legislar, são sobre questões muito pequenas, municípios então nem se fala, né? Vereador no Brasil cuida de nome de rua, basicamente, não tem muito o que fazer, mas é no município que a gente vive, a gente vai no restaurante do município, etc., né? A União é um ente muito, muito difícil de compreender, ainda mais os estados, frase que eu gosto muito de um grande professor meu chamado Vamiré Chacon, né? Um beijo para ele se ele estiver nos ouvindo, mas o Vamiré Chacon ele tem uma frase muito que nós vivemos no Brasil um unitarismo permanente. Por que unitarismo? Porque é tudo na mão da União, é unitário, sobre um federalismo aparente. E aí eu termino, Salete, lembrando a todos que a grande mudança constitucional é o Pacto Federativo. Todo governo, quando assume, isso aconteceu com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Temer e agora com Bolsonaro, falaram em fazer pacto federativo, mas ninguém faz. Por quê? Porque demanda liderança, demanda sentar com todo mundo mesmo. São 27 governadores que você tem que sentar, são 5 mil e poucos municípios. Demanda tempo, demanda liderança, demanda projeto, né? E isso parece que a gente não quer muito, né? A gente quer mais a rapidez dessa vida que eu chamo de dromocrática. Dromos vem de velocidade do grego, né? A gente tem essa vida dromocrática, é muito instantâneo. E na instantaneidade aí do cup noodles da vida, a vida vai passando, os problemas estruturais vão ficando, é como numa casa, se você não cuida da goteira, logo, logo desaba o teto, né? É interessante isso, porque nós estamos observando, estamos vivenciando essa ausência de lideranças políticas no Brasil. Isso é falta de educação, Paula. É aquele assunto que a gente estava falando. É falta de educação. Ô, Favete, só para a gente encerrar, né, não posso deixar de fazer essa pergunta que está aqui no nosso chat, até porque a gente sempre abre espaço aqui para os nossos telespectadores, em especial ele que está aqui desde o primeiro dia acompanhando a BMC News, Rui das Neves. A gente está com o tempo já apertado, só para a gente não deixar passar em branco. Ele fala o seguinte, na hora que a gente estava falando aquela questão, né, de uma possível reforma até dentro do STF, ele pergunta a sua opinião sobre a questão dos ministros do Supremo, se eles não deveriam ser de carreira ou concurso interno, ou ter um tempo de limite máximo ali, por conta principalmente de possíveis conflitos de interesses daqueles ministros que foram indicados por determinados presidentes. Excelente a pergunta, é uma questão que a gente pensa muito sobre isso, e os dados da realidade são: no Brasil, os indicados dos presidentes não necessariamente votam com aquela preferência. Vou lembrar, por exemplo, Joaquim Barbosa, que é considerado pelo PT o grande algoz e foi indicado por Lula, né? Ele foi o grande algoz do Mensalão e talvez foi no Mensalão que começou o grande racha do PT. César Peluso, indicado pelo PT, foi quem deu as maiores penas no Mensalão. Carlos Brito, que chegou a ser candidato pelo PT até numa eleição, a deputado federal, depois foi indicado pelo PT a ministro supremo, foi rigoroso no processo do Mensalão e por aí vai. Portanto, nem sempre essa indicou, levou, acontece. O STJ, por exemplo, quanto a União perde
de indicados do atual governo. A União perde bastante lá. Então, isso não acontece muito. Agora, sobre a questão do concurso próprio ou ser interno, eu já pensei muito sobre isso. Porém, nós temos dois grandes problemas. O primeiro deles, como se dá a legitimidade para o sistema judiciário, que ele é feito no Brasil através de concurso público, e todo o poder emana do povo, e por ele será exercido por meio das eleições. O sistema hoje é assim, ó, no topo da pirâmide do sistema, que é o Supremo, o indicado é indicado pelo presidente da República, que tem voto, então você empresta a legitimidade do presidente, e é sabatinado pelo Senado, que também são votados. Então você tem uma chamada legitimidade reflexa. Número 2, governos se alternam, né? Só para relembrar, 6 anos atrás a gente tinha o PT, hoje a gente tem o oposto. Logo, cada governo, quando se alterna, indica os mais próximos ao seu próprio pensamento, o que, de certa forma, também oxigena o sistema. E número 3, ter um Supremo só de magistrados seria um conselho de magistratura. E a ideia do sistema é justamente essa, é você oxigenar, de pegar professores, advogados, Ministério Público, e se você me permite falar, há uma dúvida tremenda se para o Supremo Tribunal Federal, só para o Supremo, é preciso ser formado em direito, tá? Há uma dúvida cruel aí de quem lê a Constituição, porque a Constituição ela exige duas coisas para o Supremo. A notabilidade da pessoa, a pessoa, enfim, tem que ser honrada, né, na hora da sabatina. Só isso que a Constituição exige. Falei duas, não. Dos dois para os outros tribunais. Os outros tribunais existe o notório saber jurídico. Para o Supremo não se exige o notório saber jurídico. E nós tivemos, no fim do Império, um médico indicado para o Supremo. Essa história é interessante. Dr. Barata, ele não chegou a assumir porque ele não quis ir para o Rio de Janeiro. Ele morava no interior do Nordeste e não quis ir para o Rio de Janeiro. Mas existe essa dúvida. E só para terminar meu ponto ainda sobre essa questão de mundo polarizado, indicações para o Supremo, nós tivemos um caso muito interessante nos Estados Unidos, chamado Justice lá é ministro da Suprema Corte, do Justice Black, que ele foi indicado, Black era o sobrenome dele, ele foi indicado pelos republicanos, isso é, por um mundo conservador, e aí ele começou a votar libertariamente, ele começou a votar pró-aborto, essas coisas todas. Os republicanos pediram recall dele, teve uma votação no Congresso para pedir o recall dele. E a própria Suprema Corte entendeu que não poderia ser recall, porque uma vez colocada a toga, ele se desassocia, ele não tem mais aquela paternidade de quem o indicou. Então, só para a gente notar que no mundo da República, essas questões aí, elas são relativamente comuns, né? E não só nos países de recém-redemocratização, como nos próprios Estados Unidos a gente já teve esse caso aí do Justice Black, onde foi pedido o recall dele pelos republicanos. Favete, muito obrigada, né? Foi realmente aí muito importante, uma aula aí bastante pra gente aqui. Imagina, fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada, Favete, foi um prazer te encontrar aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, sempre uma honra estar com vocês. Tchau, tchau. Obrigada, a gente que agradece.